Olá, bem-vindos a mais um vídeo do Hora Suave e hoje nós vamos falar do 8º e penúltimo episódio de The Last of Us, Quando Mais Precisamos. Mas antes pro vídeo de hoje, já deixa aquele like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, compartilha com todos os seus amigos e ativa o sininho para quando tiver vídeo novo você ser notificado. Então, vamos pro vídeo de hoje. Bom, esse episódio, ele não tem tanto easter egg assim quanto outros, mas ele tem muitas referências à Bíblia, a religião como um todo. E a gente começa pelo nome que é Quando Mais Precisamos. Basicamente, a gente tem várias passagens na Bíblia de quando você está no seu momento de necessidade, seja físico, seja espiritual, você buscar a Deus. E também tem algumas passagens que falam sobre o quanto isso é perigoso. Mas eu queria destacar muita gente falando que é diferente do jogo. Essa parte do inverno é muito similar ao jogo, tirando algumas coisinhas que a gente já pontuou aqui nos vídeos. Por exemplo, o embate com os infectados não é uma prioridade da série. E eu entendo que as pessoas fiquem chateadas, mas assim, se você quer construir uma série incrível, você não faz ele matando infectado a cada 2 minutos. Você quer passar que esse infectado é uma coisa que destrui o mundo. Então, se um ser humano normal, com o preparo de um cara de 50 e poucos anos do Joel, consegue fazer o estrago que ele faz, não faria sentido viver num mundo ainda dominado por essas criaturas. A mesma coisa o Byaku. A gente sabe que no jogo aparece um Byaku aqui e ele é derrotado. Mas quando a gente vê que o Byaku é um cara que consegue ir pra cima de alguém com metralhadora e não acontece nada, é muito difícil que uma comunidade dessa com poucos recursos conseguisse destruir um. Ao invés disso, a Ellie é pega no momento de fragilidade, a gente vê mais dela pelo Joel, né, e temos todo o capítulo anterior mostrando o quanto ela lembra da última vez que ela ficou ao lado de alguém quando precisava. Ela não confia no cara, mas ele é muito bom de lábia. E aí a gente vai descobrir por quê. O David do jogo, ele é um vilãozão padrão, ele é um chefão, é uma parte muito interessante do jogo, e ele ganha a confiança dela quando eles destroem, né, os infectados, e ela, beleza, vou dar uma chance pro cara. E aqui ele mostrando que ele é um líder, que ele achou Deus e tudo mais. E você vai ver em vários canais gringos, e canais brasileiros também, que eu cheguei a ver, é a comparação imediata do David com a figura do demônio. Um mochila de criança. Eu vejo de uma maneira um pouco diferente, assim, porque, primeiro que o David, nesse episódio, ele é um cara muito egocêntrico. Ele fala as palavras de Deus e se coloca no lugar. Ele se acha Deus, né, a todo princípio. Quando ele serve a comida, quando o que ele fala é o que acontece, então ele tá se pondo no lugar de Deus. E o outro momento é quando ele fala pra ele que ele vê muito dele nela. E você vê bem claramente que ele tá apaixonado por ela. Mas ele se apaixona por ela por achar ela muito parecida com ele. Então, você vê que ele, até na hora de se apaixonar de maneira doentia, como ele faz, ele pensa nele. Então ele é completamente egocêntrico. Só nele. E aí eu pensei em certas coisas que tem na Bíblia até que é mais... Ao invés de ser, de fato, a figura do demônio, a gente tem até a cena dele no fogo e tudo mais, dele ser simplesmente um falso profeta. Né? A Bíblia fala muito dos falsos profetas que vêm pregando como se fosse o nome de Deus, mas na verdade é em nome da besta ou de algo errado. E eu queria destacar, que eu anotei, porque eu não sei falar essas coisas, que é o Mateus capítulo 7, versículo 15 e 16, que fala: Cuidado com os falsos profetas. Eles chegam disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos selvagens. E essa parte é muito interessante. Ele se diz um pastor entre ovelhas, mas ele na verdade é um lobo. Lobos devoram as ovelhas. O que é uma analogia direta ao canibalismo deles, mas também figurativa de como ele domina essas pessoas, né? Ele bate na criança e ninguém faz nada, então ele domina aquilo ali. E ele fala também: Vocês os conhecerão pelo que eles fazem. Os espinheiros não dão uvas, e os pés de urtiga não dão figos. Quando ele diz que eles estão racionando e não tem bicho há semanas, isso é uma analogia direta. Como você espera que ele esteja alimentando esse povo se não tem bicho, se não tem nenhum animal, entende? Então dialoga diretamente. E em Apocalipse, né, é engraçado que muita gente que vê televisão não percebe, porque em inglês, principalmente na Bíblia protestante, que é a que eles usam mais, que é a Bíblia do Rei James, eles não chamam o livro de Apocalipse. Eles traduzem o termo Apocalipse, que é da língua da época que eu não lembro agora, que significa revelação. Então quando você vê alguém falando Book of Revelation, é o Apocalipse da Bíblia cristã. Você tem uma parte de que, pra mim, dialoga com o final do episódio, que ele fala que... O monstro foi feito prisioneiro junto com o falso profeta, que havia feito coisas espantosas na sua presença. O monstro e o falso profeta foram jogados vivos no lago de fogo que queima com enxofre. Quando a Ellie mata o David naquele lugar pegando fogo, pra mim simboliza o falso profeta sendo morto ou jogado no lago de fogo. E aí você me pergunta, se ele é o falso profeta, ele é o falso profeta do quê? O que é o diabo que ele é o falso profeta, a besta? Pra mim, ele é o falso profeta do Cordyceps. Quando ele fala que ele descobriu a luz de Deus pros outros, né, depois do Apocalipse, ele mente. E pra ele fala a verdade. Foi o Cordyceps que liberou ele. But then the world ended and I was shown the truth.
Quando você destrói as amarras sociais e que deixa bem claro que ele era um professor que abusava de suas alunas, pelo modo como coloca ali, né? Eu sempre tive um coração violento e tudo mais. Ele percebe que, diante desse caos causado pelo Cordyceps, ele consegue fazer o que ele quer. E aparentemente ele vem fazendo aquilo naquela comunidade, e acho que é por isso que temem ele. Então acho que tem essas analogias aí. Muita gente falando que ele é a personificação do demônio, eu acho que tem mais a questão de ser um falso profeta e o demônio ser o Cordyceps nessa interpretação. Lembrando aqui que eu sou ateu, eu não acredito em nada disso, mas eu acho que como mitologia é algo interessante. E tem outra coisa que eu vi, que é muita gente falando, o pessoal sabia que eles estavam comendo carne humana ali. Eu acho que, tirando aquela patotinha de 5 pessoas de David, ninguém sabia. Porque se for ver quando as pessoas são servidas comidas, elas estão com tanta fome que elas comem com gosto. Só 2 pessoas que comem de maneira diferente. O Assecla, do David, que é o próprio Joel do jogo, né? Ele que dubla o cara. E o David, né? O Assecla dele come relutantemente, sabe? Sem muita vontade, enquanto que o David tem um prato que é muito mais carne do que os outros, inclusive, e ele come com prazer. Então eu acho que tem essas pequenas coisinhas aí. Só voltando aqui, que eu fiquei tanto tempo falando de Bíblia que eu esqueci de uma das coisas principais desse episódio, que é a cena final do Joel abraçando a Ellie e chamando ela de Baby Girl. Isso espelha um momento muito triste do Joel, que era como ele chamava a filha dele, e o abraço remete muito à morte da Sarah, mas também mostra, sem uma analogia mais sutil nem nada, mas escancarando pro público, que ele realmente enxerga ela como uma filha, quando ele protege ela depois dessas coisas que ele não queria que ela visse desde o início. Então eu achei uma forma muito bonita de encerrar o episódio. Como eu falei, tem muita coisa igual, você deve ter visto o programa de hoje, e o próximo episódio vai ao ar mais cedo, provavelmente vai ser mais longo, então tem muita coisa pra rolar, e pra quem não jogou o jogo, vai ter muita coisa chocante que eu tô bem curioso pra falar aqui. Então é isso, lembrando de deixar aquele like se você ainda não deixou, compartilhar com seus amigos, e até a próxima.